E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre um livro que é uma homenagem à obra do Lovecraft, mas também que é de certa forma uma crítica. A gente vai falar um pouquinho sobre A Balada do Black Tom. Vamos lá? Pessoal, antes de começar, é sempre bom dar aquele recadinho para vocês se inscreverem no canal, comentar, deixar o like, porque isso me ajuda muito a fazer o algoritmo do YouTube entender que o canal está sendo relevante para vocês, e assim vocês me ajudam a crescer na plataforma, beleza? Então se puder, dá essa força para mim. Valeu! A Balada do Black Tom é um livro de fantasia publicado pela editora Morro Branco e escrito pelo Victor Lavalle. Vamos lá, qual é a história? O livro vai nos contar a trajetória de um rapaz chamado Tommy. Ele que mora no bairro pobre de Nova York e que vive apenas com seu pai. No caso, a família de Tommy tem um grande amor por música, inclusive principalmente seu pai. Ele sempre tocou instrumentos, ele sempre gostou de compor canções, etc. E Tommy, apesar de saber tocar uma coisinha ou outra, não se pode dizer que ele é a pessoa mais talentosa do mundo. Pelo contrário, ele prefere ganhar vida fazendo uns rolos, fazendo algumas trambicagens, enfim, dando aquele famoso jeitinho. Porém, isso não quer dizer que ele também não use da música como uma forma de conseguir ganhar vida, uma vez que ele toca em espaços públicos e tenta com isso ganhar um dinheirinho. Porém, logo no início do livro, a gente acompanha Tommy, que sai do bairro pobre onde ele vive, ele que é uma pessoa negra, e se locomove para um bairro um pouco mais rico de Nova York, um bairro elitista, um bairro composto principalmente por pessoas brancas. Sendo assim, a partir do momento que ele entra nesse bairro, ele já é taxado, já é julgado, ele tem consciência plena do preconceito que ele está sofrendo ali, e também de consciência do preconceito que está enraizado na sociedade nova-iorquina naquela época. Porém, ele está indo ali para realizar um trabalho. Ele carrega consigo a maleta do seu violão, mas dentro dela ele carrega um livro que ele tem que entregar para uma pessoa, uma velha, que encomendou esse livro dele. Chegando na casa da senhora que ele vai entregar a encomenda, a gente percebe que ela tem um ar misterioso, a gente não sabe muito bem sobre o que o livro trata, fica toda uma questão misteriosa e sombria no ar, porém, isso não é muito desenvolvido nesse momento, e o Tommy sai da casa. Após algum momento que ele sai da casa, ele conversa com o senhor e logo após é abordado por alguns policiais, que expulsam ele daquele bairro. Um desses policiais é o detetive Malone, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. O senhor com quem o Tommy falou um pouco antes viu que ele era um musicista e o convidou para a sua casa fazer uma apresentação. De início, o Tommy fica empolgado com a situação, porque afinal ele é prometido a ele um pagamento muito gordo, muito grande, algo que ele não conseguiria nas ruas onde trabalhava no seu bairro. Porém, ele também fica um pouco receoso, as pessoas com quem ele conversa falam para ele tomar cuidado, principalmente seu pai, afinal ele está sendo convidado para ir de noite num bairro onde as pessoas são predominantemente racistas. Ele avalia bem o que ele vai fazer, mas resolve ir até a casa desse senhor. E chegando lá é que tudo começa a ficar bizarro. Se você conhece um pouco de Lovecraft, ou já viu algum filme baseado na obra dele, ou enfim, qualquer coisa que se inspire nele, é aquela parada que o pessoal chama de terror cósmico, ou algo muitas vezes que não dê para entender, aquele terror que fica muito mais na sensação do desconhecido, do bizarro. E é aqui que o livro começa a tomar um pouco desse caminho, uma vez que o senhor leva o Tommy para dentro da sua biblioteca e começa a falar sobre coisas esotéricas, coisas bizarras, coisas que o Tommy não compreende. E a partir daí, que a gente vai começar a acompanhar a transformação do Tommy para o Black Tom, entender o que foi a balada do Black Tom. Além dessa transformação, toda essa caminhada que a gente vai acompanhar dele, a gente tem outras camadas dramáticas, como a relação dele com o pai, a relação do racismo que ele sofre, que o pai dele sofre, que toda a camada da população negra sofre. Enfim, tudo isso é algo que só engrandece o livro. Eu disse agora há pouco que eu também ia falar do Malone. O livro ele é dividido em duas partes. Essa primeira que vai se passar basicamente sobre a visão do Tommy, e a segunda parte do livro que a gente vai acompanhar principalmente o Malone e a visão dele. O Malone, como eu disse, ele foi um dos policiais que expulsaram o Tommy. No decorrer do livro, ele acaba se envolvendo em mais coisas que cruzam o caminho do Tommy. Não que necessariamente os dois vão percorrer pelo mesmo caminho, mas de diversos momentos eles se cruzam e o Tommy fica cada vez mais intrigado, porque ele também já tem uma curiosidade, uma pegada nessa parada mais esotérica, mais mística, e ele percebe que o Tommy está se metendo em algo estranho, algo que pelo menos foge da realidade que ele conhece, então, sendo assim, ele resolve investigar. Então, o livro tem até essa pegada um pouco de investigação, um pouco de suspense, porque você quer entender o que está acontecendo, você vai acompanhar primeiro o Tommy, depois o Malone, e vai ver como a história dos dois se cruzam lá na frente, e como isso tudo se caminha para uma homenagem nítida ao estilo de terror que Lovecraft criou. Porém, lá no início eu disse que o livro era tanto uma homenagem quanto a obra do Lovecraft, quanto uma crítica. Por quê? Vamos lá. O
O Victor LaValle é um autor afro-americano. Como vocês já puderam perceber por tudo que eu falei, o filme ele se sustenta muito nas questões de preconceito, questões raciais e críticas que o autor faz em relação a isso. E isso não está ligado apenas à cultura que o autor teve, todo o background dele como uma pessoa afro-americana nos Estados Unidos, e também não só pelo desejo dele de tratar desses assuntos no livro, mas também porque o Lovecraft foi reconhecidamente uma pessoa racista. Por mais que às vezes as pessoas tentem falar sobre como a gente deve interpretar as coisas que foram escritas, as obras que foram feitas no contexto da sua época, eu entendo que esse argumento é válido, mas também a gente não pode desconsiderar ou tentar deturbar as coisas que elas realmente foram. Até porque o Lovecraft foi reconhecidamente uma pessoa racista, inclusive na época dele. E o Victor, ele era um grande fã da obra, ele era um grande fã da forma de terror que o Lovecraft criou. Mas ao mesmo tempo ele não se sentia confortável com tudo isso. Ele tinha sentimentos muito conflitantes por causa de todo o racismo que o Lovecraft pregava, em comparação com toda a obra que ele criou no quesito de terror e fantasia. Então a forma que o autor encontrou de lidar com tudo isso foi reescrever um conto clássico do Lovecraft, que no caso é o horror Hedgehog. Esse é um dos textos mais racistas do Lovecraft. Então aqui a gente entende por que foi uma homenagem, mas também uma crítica, uma vez que o autor afrodescendente pega esse texto racista e transforma ele numa crítica social ao racismo. Eu acho isso muito interessante de mostrar como o autor soube lidar com sentimentos conflitantes, porque afinal sempre é difícil quando a gente gosta de uma obra, mas descobre que a pessoa por trás daquela obra não representa tudo aquilo que a gente acredita. Então aqui o autor dá uma demonstração de como é possível lidar com isso ou não. Porém, eu acho que isso é algo muito pessoal. Acho que cada um tem que saber lidar de uma forma, tem que saber lidar com os seus sentimentos, e acho que isso é o primordial. Em relação à edição do Morro Branco, a gente pode ver que é uma edição maravilhosa, capa dura, o papel é muito bom, não tem que reclamar. E eu acho que uma das coisas mais legais dessa edição da Morro Branco é que, no final do livro, ela conta com um texto na íntegra do conto original do Lovecraft. Sendo assim, para quem não conhece o texto, é bom porque passa a conhecer, e também assim consegue fazer um contraponto com a obra do próprio Victor LaValle. Pois bem, A Balada do Black Tom é um livraço que tem crítica social, mas que também é de fantasia, é de terror, que faz uma homenagem, mas também faz uma crítica. Enfim, é um livro que eu recomendo muito, ele não é muito grande, ou seja, dá para ler ele rapidinho e vale muito a pena a leitura. Bom, pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscreva no canal, dê aquele like, comente, vamos crescer no YouTube junto. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.